pensamentos e as intenções do coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Hoje, na parte da manhã, antes do dia praticamente iniciar com trabalhos, eu estava rezando um pouco e estava lendo justamente essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E fui lendo, né? São 6 capítulos, é curtinho, vale a pena vocês lerem. Mas ali, é como o padre estava dizendo um momento antes da gente iniciar a Santa Missa, o Santo Sacrifício de Cristo, que Paulo já tinha passado por aquela comunidade e já tinha feito uma oração de batismo no Espírito de Cristo, e eles tinham recebido, e eles já tinham profetizado tantas graças em Cristo Jesus, aquele povo de Gálatas. Só que Paulo ficou sabendo, depois que ele saiu de lá, por um tempo, que este povo, no qual ele gostava muito, que tinha tido uma experiência com Cristo, pela fé, eles começaram de novo a se colocar na escravidão da carne e de ritos judaicos, porque eles já antes de Paulo conhecê-los, eles eram pagãos e alguns judeus que viviam mais ou menos a fé. Foi aí que Paulo chegou e mostrou a vida de Cristo pelo Espírito Santo. Eles se apaixonaram e eles começaram a profetizar milagres, os Gálatas. Só que passou um tempo, eles começaram a se misturar com outros tipos de doutrina. Outros começaram a querer ser circuncidados, como os ritos judaicos pediam. E Paulo soube de tudo isso. Paulo mandou essa carta dizendo o resumo dela: irmãos, será que tudo aquilo que nós anunciamos para vocês, quem é Jesus, que ele é a promessa? Paulo vai explicando que quando Deus fez uma promessa a Abraão,
porque como eles eram judeus, né? Paulo tinha que citar a Torá, o Antigo Testamento. Falou assim: lembra daquela promessa que Deus Pai fez a Abraão? Que ele daria, ele fez uma promessa para a descendência de Abraão. A descendência não são os descendentes, a descendência é uma pessoa. Paulo fala tudo isso na carta. É uma pessoa que Deus prometeu a Abraão, que seria a descendência de Abraão. Então essa pessoa é Jesus Cristo. Paulo foi dizendo tudo isso, dando uma aula para os Gálatas. E que se Jesus Cristo é a promessa, é a descendência, é a promessa, é a descendência. Se Jesus Cristo é a descendência, se fosse descendentes, seria só os judeus a salvação. Mas como o Pai tinha prometido uma promessa pela descendência são todas as pessoas que o mundo todo poderia ter e fosse batizado no nome do Filho e do Espírito Santo, os pagãos também. Então Paulo foi explicando. Então essa descendência é Jesus, e se vós fostes batizados, como foram, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vós sois a descendência de Abraão também. Então não proceda como aqueles que ainda vivem na escravidão. Olha só onde Paulo foi chegar. Está lá em Gálatas, leia lá. E Paulo ainda vai lembrar que Abraão teve duas mulheres, duas uamas, que cantam muito mais do que os homens. A mulherada canta muito mais alto do que os homens. E ali Paulo começa a falar que Abraão, o pai Abraão, que era respeitadíssimo, Abraão é queridíssimo, né? Então fala assim, ele teve duas mulheres na vida dele. Uma é Agar, que foi a escrava, no qual ele teve filho. Ela era uma mulher fértil, podia engravidar. E o sonho de Abraão era ter filho, e ele teve com a escrava. Olha o que Paulo foi falando para o povo de Gálatas, aos Gálatas, como está falando para nós. Vai entendendo. E a mulher dele, a mulher dele com quem ele era casado, era estéril. Aí Paulo vai lembra da passagem de Isaías que dizia: ó Sião, vós que era estéril, foi contemplada para a fertilidade do Senhor, para que tenhais muitos filhos. E não é que a mulher dele, que era estéril, não podia ter filho. A promessa aconteceu, que Deus deu um filho com a própria mulher dele, que não era escrava, era mulher, significa livre. Vai entendendo? Só que aí Paulo ainda vai dizer, mas ainda lembra o que Abraão precisou mandar embora o filho da escrava, porque não se dava com o filho da promessa, da esposa dele, e foi separado mesmo. Tanto é que, se vocês lerem, Agar, a escrava, a pedido da esposa de Abraão, que tinha acabado de ter filho, ela disse: Abraão, não fica bem você adular o filho da escrava, entenda, e ela, sendo que você tem um filho comigo, dispensa ela. E Abraão dispensou o filho. Então Paulo estava dizendo para os Gálatas o seguinte: olha, vós sois filho da mulher livre, que Cristo Jesus é a promessa, e não da escrava do pecado. Então tudo isso Paulo foi falando para dizer: volta para a vida de filhos livres. É onde Paulo vai dizer que tudo aquilo que é perdição, e ele vai falando o que é perdição: adultério, egoísmo, papapá, não buscais essas coisas, porque isso são dos filhos da escravidão que procuram isso. Agora os filhos da mulher livre, ou seja, da promessa de Cristo, é o contrário, vive a mansidão, o amor, a caridade,
a paciência, a pureza, a castidade. Então, Paulo vai dando essa aula para eles. E aqui eu coloco para que vocês, irmãos meus católicos, leia, são apenas 6 capítulos que o livro que Paulo escreve aos Gálatas. É uma aula de como que nós não precisamos mais viver como escravos, porque nós fomos batizados. E se você é batizado, e você é batizada, batizado, você não tem mais nada a ver com o passado de escravidão. E se caiu no pecado, confessa. Só isso. E volta para a vida com o Senhor. Então é isso que Paulo está falando na primeira leitura. E aqui, irmãos, o Evangelho, mais uma vez, está aqui um fariseu, um judeu, prestando atenção, porque Jesus não fazia o rito de ficar lavando as mãos, tinha que lavar a mão várias vezes antes de comer. Nem ele, Jesus, nem os discípulos lavavam as mãos. E Jesus vai chamar a atenção, dizendo o seguinte: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas no vosso interior está cheio de roubos. Então, irmãos, aqui tem um pensamento que ele serve para todos nós. Nós temos o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro, nós temos o livre-arbítrio de falar: eu quero seguir a minha carne, os meus desejos, meu desejo. Eu quero viver com os meus colegas, eu estou querendo, para mim, essa coisa de esperar Deus demora demais. Está lá, Apocalipse, né? Maranatá, a igreja, nós falando para o noivo Jesus: não demore, não demore, Maranatá. E ele responde: não, minha amada, eu voltarei logo. Só que está demorando demais. Só que é que nem aquelas virgens prudentes e imprudentes, vamos falar assim, que tinham o óleo do azeite na mão, que Deus deu o Espírito Santo do batismo, porque estava demorando, não é? O que é demorar? Cristo vir definitivamente na minha vida, está demorando. O que a gente faz? Eu vou viver minha vida. Eu vou viver minha vida. Olha, o que não falta são vozes que me chamam, né? Me chama, me chama, me chama. Tem uma música antiga dos anos 80 que era assim: me chama. Então o que não para de nos chamar? Vai viver a tua vida. Olha, todo mundo está vivendo, todo mundo. Você não vai? Vem, vem. Olha, está vendo, esse Cristo aí está demorando, ele não vai vir. Bobagem, bobagem, bobagem. Vem, vem, vem. E nós estamos indo. E nós estamos caindo de novo no esquecimento. Porque a palavra que é Deus, ele fala: quem espera, alcança. A palavra esperar, hoje na Rede Vida, nós estávamos falando lá, nós estávamos lá com algumas pessoas convidadas, e nós estávamos falando que os professores, eles estão sendo hoje muito mais do que 20, 30 anos atrás, vítimas de um repúdio da maioria dos jovens estudantes. Mas isso não é difícil de entender, porque você veja, hoje nós estamos à base de um critério de sociais, internet e inteligência artificial. Hoje, a geração mais nova, se a nossa aqui, cinquentões, quarentões, já não tem paciência de ficar assistindo um filme de 1h e 45 minutos. A gente não aguenta ficar escutando. Lembra, os LPs vinham 12 faixas, 6 faixas do lado A, 6 faixas do lado B. A gente escutava inteirinho. De vez em quando eu pulava um pouco a música, eu colocava na segunda, mas a gente escutava inteiro. Mas nós mesmos, adultos, entre aspas, nós não estamos tendo nem paciência de ficar assistindo filme muito longo. Pode reparar. Nem música muito longa. Por quê? Porque nós estamos sendo doutrinados a rápido. Vamos, informação rápida. E o professor? O professor,
Tá dando a impressão que ele ainda é a modo manivela, sabe? Aqueles carros antigos, que eu não foi da minha época não, porque era da época nem da minha avó. Você tinha que, para você fazer o carro pegar, você tinha que rodar a manivela, certo? Aí o carro, pregou, agora entra no carro, vai lá, pronto. Professor hoje parece que ele está no mods é feio falar, né? Modo manivela. Sendo que hoje nós estamos aqui, ó, com uma tela na frente, que o professor está falando sobre aquele assunto da disciplina dele. Professor, o que o senhor quer que a gente estuda? Está aqui, ó, está aqui. Então o professor está ficando meio que ultrapassado. Então está sendo vítima de um sistema. Eu não estou afirmando que está ultrapassado, porque eles já estão ultrapassados. Estou dizendo que o sistema está operando as coisas para que a gente não tenha mais paciência. E eu falei que Cristo disse: quem espera, alcança. Só que nós estamos vivendo num mundo de não esperar. Não vou esperar. Não vou esperar. Antigamente, na época da minha mãe, dos meus pais, a maioria pelo menos as mulheres, mas muitos homens também, se casavam, se guardavam genitalmente, somente quando se casassem, eles iam ali se encontrarem, como diz o livro de Sara e Tobias. Só na hora, quando é que a mulher ia descobrir o ato genital? Quando ela, casada, na lua de mel, quando todo mundo ia embora, na mesma noite, na noite seguinte, os dois ficavam, o homem conhecia ela conhecia o marido. A maioria das pessoas era assim. Claro, sempre teve aqueles que não faziam, mas a maioria era assim. Por quê? Porque sabia esperar o tempo de encontrar o alguém que Deus colocou, não sei quando, e às vezes esperava até casar. E quando não casava, ainda muitas ficavam lá, senhoras virgens, que hoje é chamado no mundo atual de ridículo, né? Ridículo. O pessoal falou para titia, falava, ficou para titia, essas coisas todas. Só que antigamente as pessoas sabiam esperar. Hoje a receita é outra, né? A partir do momento que você ficou mocinha, já está se sentindo mocinha, já está conhecendo o teu corpo, e você também, rapazinho, já está na hora de você conhecer a parte genital sua com a moça ou com o rapaz, ou moça com moça, rapaz com rapaz. É o mundo de hoje. Então nós não estamos mais no modo Cristo Jesus, da mulher livre, mas nós estamos voltando à escravidão. Devagarinho, devagarinho. Então qual é a questão toda? Se apaixonar por Jesus. Como é que se apaixona por Jesus? Exercitando uma vida com Ele. Primeiro eu preciso conhecer um pouquinho essa palavra que é Jesus. A palavra se fez carne, e ela habitou no meio de nós. Ela fala, ela tem sentimento. Eu preciso entender o que foi o motivo de trazer Jesus no nosso meio. Se eu não entender isso, eu quero que se dane o tempo, se falta ou não falta tempo, eu quero agora as coisas. E isso é uma questão que nós temos que trabalhar sempre. Para que Jesus veio? Lembra que Jesus antecipa a vinda dele, viu gente? Você sabe que Jesus era para vir uma única vez, definitiva, uma e primeira e nunca mais. Mas ele veio antes. Por que ele veio antes? Coisa que a televisão não fala, e o jovem não está nem reparando, nem ligando mais para a televisão. E eu acho que você está certo mesmo. As redes sociais não vão falar, a música não vai falar, o Paul McCartney que está lá fazendo show no Allianz Parque agora não vai falar, ninguém vai falar. Vai falar o quê? O que aconteceu com a gente. Então Jesus veio para mostrar o que aconteceu com a gente, e que nós caímos no engano. Aliás, vou usar uma outra palavra. Nós fomos roubados. A gente fala tanto de mensalão, pessoas corruptas, que hoje na política todo mundo rouba, que no mercado todo mundo rouba, que no nosso emprego todo mundo rouba. Gente, mas nós fomos vítimas de um roubo. Se você analisar espiritualmente, todos nós fomos roubados. Mas roubado o quê? O que roubou? Roubou
a vida de Cristo que Deus pensou em mim. E nós ficamos nus, e viemos neste mundo nus. De quê? Da graça. A graça é a vida de Deus. Por isso que o Salmo de hoje está dizendo, pega o Salmo para o padre ver aqui. A graça, vem a graça de Deus. Por que vem? Porque foi roubado da gente. Pega, traz na mão para o padre aqui, ó, o Salmo. Nossa, é chique, já traz até no celular. Ai, meu Deus do céu, olha aqui. Só que saiu aqui, ó, saiu. Dá você voltar aqui. Volta aí, eu não sei mexer nessas coisas aí. Aí, Salmo de hoje, só a resposta, o refrão. Não, o Salmo de hoje. A graça. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Pronto, Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. A graça, o que é mesmo, jovens? O que é a graça? A vida de Jesus. Por que a gente está falando? Desça. Desça é uma maneira, é uma força de expressão. Não é que vai descer, ó, desce. Pera um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Não, desce uma maneira. Venha, devolve-me, Senhor. Dá-me de volta. Eu quero. Você quer o quê? A tua vida. Eu quero a vida do meu amado. Eu quero sentir como Jesus sente. E me foi tirado isso. Eu tenho direito de reivindicar. Tá vendo uma coisa que a gente tem direito é reivindicar. O quê? A vida do meu Senhor. Mas como assim? O mundo não vai falar que me foi tirada. Eu fiquei sem. Eu comentei isso no primeiro encontro com os jovens, não sei se vocês estão lembrando. Primeiro, se tinha algum dos jovens que estão aqui, no primeiro vão lembrar. Nós fomos roubados. Lá em Gênesis, o diabo conseguiu engrupir a gente. É uma gíria falar. Levou a gente a grupo. Mentiu. Quando ele disse, vós sereis como Deus. Siga os teus sentimentos. A gente tinha a vida de Deus com a gente. O que a gente fez? A gente abandonou a vontade de Deus, a vida de Deus, a amizade de Deus, sentimentos de Deus. Que significa o quê? Graça, Espírito, amor, glória de Deus, tudo é a vida de Deus. Então nós deixamos de viver, e a gente vive o quê? Eu quero curtir o que eu sinto. Tá certo? Então nós fomos roubados. Então, qual é a primeira coisa que Jesus veio fazer? Primeiro, nos lembrar que nós fomos roubados. Segundo, convidar. Queres ter a vida de volta? Então, primeiro eu tenho que conhecer a minha vida. Quem eu sou? Você não é um zero à esquerda. No encontro com o Dunga falou que Deus nos quis. Quem estava aqui no encontro dos jovens, que foi participar do encontro do João, o último agora, o Dunga nos trouxe a palavra que diz: eu não sou, quando meu pai e a minha mãe foram namorar, em momento algum, na maioria das vezes de um casal casado, o homem vai procurar a esposa procura ele, porque os dois se amam. Eles estão lá porque eles estão cansados e eles têm vontade de um encontrar o outro, porque é um casamento que os dois têm. E ali naquele momento eles não pensaram em você. Dunga falou isso pra gente, e é verdade. Você acha que a minha mãe Almerinda, junto com meu pai, na hora que eles estavam namorando lá, ficou imaginando a minha irmã mais velha que morreu, e depois imaginou o Marcelo, meu irmão, depois eu, Marcos, depois o Alexandre, e agora a Andressa? Imagina, eles foram namorar. Que eles se amam, ela tinha atração. Minha mãe é apaixonadíssima pelo pai, primeiro namorado na vida dela. Quando ele morreu, ele falou: olha, foi o primeiro e o último agora, acabou, não tem mais nada. Aquele foi o pai dos meus filhos, o grande amor da minha vida. Pronto, ela tem o respeitar. Mas os meus pais, quando namoraram, e aconteceu que Deus me quis. Deus te quis. Então você pode dizer: eu sou bênção de Deus. Isso aqui é uma das maiores obras de cura e libertação que a gente pode fazer. Como é que começa uma oração de cura interior? Assim. Sabe quem você é?
Isso é querer de Deus. Então você tem que entender primeiro, não dependeu do seu pai e da sua mãe necessariamente. Não, claro que eles tinham que ter um momento deles. Mas muitas vezes tiveram e nunca engravidou. E quando engravidou, poderia ser uma outra pessoa, porque vocês sabem, os jovens sabem até mais do que a gente hoje, porque estudam aí, hoje na internet explica tudo. Não precisa nem ter professor, um coach explica. O que acontece na hora que o homem expele dentro da mulher? Vários, como é que chama o termo? Vários, me ajuda? Como? E ali o que é vida? De vários, milhões, um. Isso é um querer de Deus. Isso aqui tem que ficar muito ajustado aqui e aqui. Porque o que tem de gente que tem espírito de rejeição, o próprio demônio colocou. E o que é o espírito de rejeição? Você duvida de que você foi aceito. Você duvida que você é querido. Olha, pode acontecer da gente não ser querido nem pelo nosso pai, nem pela nossa mãe. Pode. Normalmente não é assim. Mas vai que a mãe não queria ter você. Mesmo assim, quem é que quis ter você? O Criador. Então aqui tem já o trabalho de cura interior. Porque muita gente não se aceita. Não se aceita. Agora cuidado. Ah, mas eu não me aceito do jeito que eu sou. Cuidado, o jeito que você é foi algo que você foi construindo na tua vida. O seu azedume, o seu lado desconfiado, tá? O seu temperamento muitas vezes, ele é enxertado porque daquilo que você procurou. Então você aceita os modos de como você chegou. Agora, para que Deus te chamou? Para Ele. Então, a primeira coisa que eu olho para a cruz de Cristo, eu olho para uma foto de Cristo, e falo, Senhor, o Senhor me chamou para Ti. Agora, o resultado disso hoje, o próprio Dunga tem uma música, que é Quero e Preciso, né? Chega uma hora, olha onde eu cheguei, olha o estado que eu cheguei. Sou malicioso, sou pornográfico, desconfio de todo mundo, eu não acredito em quase ninguém, tá? Sou uma pessoa que eu desprezo muita gente, mas muita gente. Por quê? Olha o estado que você chegou. Mas não foi assim que Deus te chamou. Foi do jeito que você foi crescendo, talvez por vias da sua própria família, na época que você era criança, adolescente, foi crescendo, está envelhecendo, ó. E aí teve uma péssima relação com irmãos, com vizinho, talvez você foi vítima de um estupro, talvez você foi abusado, escondido, para que ninguém pudesse saber dentro da tua família, e foi abusado por alguém da sua própria família. Então olha o que foi acontecendo dentro de você. Você foi sentido por trevas, escravidão, tá certo? Isso tudo aqui é muito sério. Talvez você viu coisas que você nunca teve coragem de contar para ninguém. Talvez você viu coisas do seu próprio pai e que te decepcionou. Talvez você viu coisas da sua própria mãe. Talvez você viu sua mãe saindo com alguém. E nunca ninguém desconfiou, nem a família, mas você viu. Então o que acontece com você? Você foi sendo enxertado de quê? De grilhões, de trevas,
de decepção, de não acreditar mais em ninguém, porque se eu vi a minha mãe, eu não acredito mais em ninguém. Se eu vi aquilo meu pai fazer, eu não acredito mais em homem nenhum. Se fizeram comigo um abuso genital, eu era pequenininha, e eu não podia contar para ninguém, porque eu fui ameaçado. Eu tenho traumas até hoje. Pode ter 40, 50, 60 ou mais. Você traz traumas. Traumas. Aí entra Jesus na história. O que Jesus vem fazer? Vem lembrar você. Olha, pode ser que você foi uma tentativa de aborto no ventre da sua mãe. Teve gente que já descobriu isso. Quantas pessoas falam: olha gente, eu tenho uma decepção tão grande, que eu fiquei sabendo que a minha mãe tentou me tirar quando ela estava grávida de mim. Teve uma justificativa, mas ela tentou me tirar. Aí quando você soube disso, você olha para a tua mãe, com uma tristeza tão grande, com uma decepção tão grande. Então veja, a imagem de mãe foi diluída na sua vida. Não é difícil entender isso. Veja, olha onde já tem uma marca profunda na tua vida. Às vezes é do próprio pai. A imagem do masculino para mim fere a minha cabeça, porque eu nunca tive. Tá certo? Então veja, aí Jesus vem para dizer: sabe quem você é? Eu falo: não, eu sou uma pessoa que eu não deveria ter nascido. Eu sou amarga, eu não acredito em ninguém. Por isso eu me apaixono fácil, eu me entrego para uma própria menina, eu me entrego para o próprio menino, eu me entrego para quem? Entrego para quem quiser. Vai, eu quero ser livre, eu quero ser feliz. E agora eu sou feliz. Por que você é feliz? Porque eu não quero saber coisas de igreja, eu não gosto desses negócios tudo aí, tá? Que ficam falando que isso é, ficar taxando coisa, isso aqui para mim é tudo chato. Mas veja, Jesus vem para dizer: alguma coisa te aconteceu, e eu quero que você descubra. Porque hoje nós estamos falando com o padre Marlon. Já sabe quem é o padre Marlon? Aqui ele tem um negócio aqui, um cano aqui, ele tem uma doença raríssima. E ele estava dizendo justamente fazer do limão uma limonada, do mal da sua vida um bem maior. Então é isso que Jesus veio fazer. Ele antecede a vinda dele, porque Jesus sabe o que aconteceu com a gente. Nós fomos roubados da verdade do Senhor. Então quando Deus pensou a mim, Padre Marcos, como homem, pensou você como menina, você como menino, como é que ele pensou? Tudo perfeito. Foi ele que te escolheu, é você que vai vir. Você já é bênção, você já é uma riqueza, você é a igreja, você é a promessa lá de Abraão, você já é promessa. Você tem um valor que o sangue de Deus é que vale na tua vida, só isso. Para você ver por que Cristo colocou o sangue dele, foi por você. Isso não é brincadeira. Então Jesus primeiro ele vem falar: sabe quem você é? Não, eu não sei. Ele vai falar: realmente você não sabe. Vocês lembram quando veio uma mulher, Jesus parou naquele poço, estava meio-dia, Jesus parou, está lá, Lucas e João também está em João. Ali Jesus parou ao meio-dia, do lado do poço, estava muito calor, e aquele poço tinha um nome, poço de Jacó, tinha água lá no fundo. E os samaritanos, era perto da terra dos samaritanos, eles vinham pegar aquela água, eles eram judeus antigos, né? Jesus testou aquela mulher como testa a gente, para dizer: sabe por que eu vim? Por causa disso. Primeiro ele fala, ele vê a mulher pegando, ele fala: dá-me um pouco de água. Aí a mulher começa a ficar desconcertada, porque ela sabe que um judeu vindo de Jerusalém falar com uma samaritana era proibido. E os judeus se percebiam, né? Sabia que ele não era samaritano. Então ela ficou encabulada já porque alguém que era judeu não samaritano puxou conversa com uma mulher samaritana. Aquilo era um horror na época. Então essa mulher, quando ouviu Jesus perguntar algo para ela, ela já ficou assustada. Falou assim: olha, eu só tenho esse balde, eu só vou pegar uma água para mim. E ali Jesus começa uma conversa e vai dizer, o resumo da história: esta água que você bebe aqui, você vai levar, vai saciar temporariamente sua sede e vai lavar o teu corpo. Eu lhe darei a água, ó, lembra? Eu lhe daria uma água
que sacia eternamente a sua sede. Você nunca mais vai ter sede. E vai lavar você inteira. E aí Jesus começa a falar: cadê o seu marido? Jesus explicando quem ela era. Ela falou: eu não tenho marido. Sabe por que Jesus falou isso? Porque aquela mulher, ela tinha uma origem. Ela nasceu como judia, uma mulher da judaica. E ela era para Deus uma mulher. Só que ela tinha se envolvido com 5 homens. E o que Jesus falou? Você falou a verdade, você não tem marido. O que Jesus quis dizer? Você vive se prostituindo, você vive fugindo da verdade. Como Ele está dizendo para nós todos aqui: sabe quem você é? Não, a vida é minha, eu sou feliz do meu jeito. E Jesus vai falar: você está fugindo da verdade. Fui eu que te criei. E você perdeu porque não sabe que te roubaram a verdade. E eu vim fazer com que você descubra, se você quiser, quem tu és. E para quem você existe. E para que você existe. Foi para isso que Jesus veio. E na hora que a gente der essa oportunidade para Ele, a gente se apaixona por Ele. Fala assim, é que nem os santos falam. Santo Agostinho dizia, né? Tarde te amei, Senhor. Tarde te amei. Quer dizer, eu vivi tantos anos buscando amor aqui, buscando uma ilusão ali. Fiz sexo para dedéu aqui, lá. Eu quis viver do meu jeito e fui com a galera para lá, para cá. E na verdade eu tinha uma fome e achava que a minha fome era sexo, droga, música, fazer o que eu queria. Mas quanto mais eu bebia desta água, mais eu sentia que ainda voltava uma sede. E Jesus vem e fala: eu sou a água que sacia o tamanho da tua alma. Sua alma é para o infinito, e eu sou infinito. Santo Agostinho bebeu, foi um cara bonitão, namorou com um monte de garota, foi pai em relações que ele teve com garotas. Não quis mandar embora o filho acabou falecendo. E ele se descobriu como pessoa chamada por Deus. Ele se apaixonou por Jesus. O que Cristo está chamando a gente aqui não é para ser padre necessariamente, nem freira. É para ser santo. Santo. O que é santo? Ter amizade com Deus de novo. É um convite. Por isso que o padre faz aquelas orações que o padre faz aqui. Cristo já é a vitória da minha vida. E eu renuncio. Olha o que nós fizemos aqui. Eu renuncio tudo aquilo que vem das trevas. O que as trevas fez em você? Ela te roubou. Então eu renuncio. Os maus desejos que eu me viciei. As más vontades. Quer dizer, me dá vontade, mas elas são más. Eu tenho vontade, mas elas são más. Então Cristo veio fazer isso. Ele veio revelar quem você é e quem Ele é. Aí, meus irmãos, na hora que isso acontece, se casamento acontece, desculpa a palavra, você vai ficar endoidecido por Jesus. Você é capaz de: quero ir ao encontro do meu amado. A música de entrada hoje. Eu quero ir ao encontro do meu amado. Eu quero estar já nesse mundo já, onde Ele estiver, à sombra de suas asas, ao encontro do meu Rei, à sombra de suas asas. Eu quero ir. E a partir do momento que eu ter esse amor vivendo em mim, é o Espírito Santo, eu posso viver qualquer idade. Eu vou levar o meu amado para as pessoas. E se Deus me chamar para ter um namoro, eu sei quem eu sou. E eu sei como é que deve ser o amor que Ele me chama. O namoro que Ele me chama para ter. E com quem
Se for uma vocação para eu ter, é no apaixonamento com Ele. Enquanto eu não ter esse encontro com meu Senhor, eu vou dar aquela resposta, e você também. Chama o teu marido, chama o teu namorado, chama a tua namorada. Aí você deve, na frente de Cristo não tem jeito, a carapuça cai. Eu não tenho namorada, eu vivo buscando porque eu tenho sede. Ora aqui, ora lá. Ora eu estou com um, ora eu estou com outro. Ora eu estou com outra, ora eu estou com a outra. Agora fiz uma experiência com a outra. Agora fiz uma experiência com um cara também. Tu não estás casado. O casamento é comigo. Foi isso que Jesus veio fazer. E é um convite. Ele está vivo, irmãos. Está no meio de nós. Nós estamos celebrando o sacrifício do amor do Filho para com o Pai, que derramou o sangue por você. Talvez você veio aqui hoje, muitos de vocês, pedir a Deus por uma doença, para que Deus cure. Pela libertação de um filho, de uma filha. Talvez de um problema psicológico, de um deles. Talvez você veio pedir emprego. Continue pedindo o que você trouxe. Mas você hoje, agora está ouvindo a palavra do nosso Deus pela boca do Padre. Eu vim porque eu te conheço. Eu te vi. Lembra Natanael? Eu te vi. Antes que Felipe fosse te falar, que me viu, tu estavas atrás da figueira. Deus sabe de você. Deus sabe de mim. Senhor, o que queres de mim, Senhor? Essa é a pergunta que nós devemos fazer a Deus hoje, nessa noite. O que queres de mim, Senhor? Como mãe, como esposa. Foi o Senhor que me confiou os filhos, não foi? O que tu queres de mim, Senhor? Fala, Jesus. Veja que Jesus veio ao teu encontro. Foi Ele que te chamou, para que você estivesse aqui e Ele falasse frente a frente com você. Primeiro, fui eu que te chamei, desde o ventre da sua mãe. Você duvida disso? Você duvida que foi Deus que te chamou no ventre da sua mãe? Você acredita, jovem? De verdade, você acredita? Não foi seu pai e sua mãe, foi o nosso Deus. E sabe para que Ele te chamou? Eu vou revelar para você. Para Ele. Sabe quando é que você vai sentir isso? Quando você tiver a loucura de abrir o teu coração a Ele. E isso vale para você? Para você, jovenzinha. Deus te chamou. Não fica com medo de separar do namorado. Em primeiro lugar, Jesus te chamou para Ele. E um dia você vai descobrir isso. E não vai ser muito demorado, não. Vai ser muito em breve. Entendeu, jovem? Primeiro chamado que Deus faz é que você descubra Ele. E Ele, desculpa falar, Ele vai pôr muitos de nós aqui em crise, porque Ele colocou Abraão em crise. Ele vai fazer isso. Ele sabe como, de que jeito. Ele é o pedagogo de tudo isso. Tenha medo não. Entrega agora nesse altar a Deus. Primeiro Ele te chamou. Eu sei quem tu és. Fui eu que te chamei. 2, eu sei o que fizeram contigo. Roubaram você de mim. Agora é descobrir pelo Espírito Santo. Cura-me, Senhor. Eu quero, Jesus. Serve para todos nós. Senhor, eu estava na sarjeta da morte.
e tu viestes me visitar. É verdade. Acredita agora nesse Deus que fala conosco, irmãos. Vamos colocar diante desta mesa do sacrifício perfeito. Não há outro sacrifício único, perfeito, que Cristo agora vai realizar. E Ele quer que você agora faça o teu sacrifício, o seu, e que você pegue o teu sacrifício. Assim, eu quero o teu sim. Deus não quer o teu não, o teu sim. Mas você pode dizer não para Ele, que Ele te criou para o sim. Pode falar assim: Cristo me criou, Cristo me chamou. Pode dizer: Cristo me chamou apenas para o sim com Ele. Não existe não em Deus, é sim. Foi para isso que Deus me chamou. Fui roubado, talvez nem percebi isso, mas alguém me roubou do meu amado Deus. Por isso eu perdi a vontade de Deus na minha vida. Mas hoje eu quero renovar no altar do meu Senhor essa restauração na minha alma. Eu quero dizer sim, Jesus, como Maria, o sim de Maria. Eu quero voltar. Eu quero voltar para casa, Jesus. E para terminar, hoje falávamos que nós temos uma cultura que não quer que a gente fale de morte. Se a gente fala assim, vamos falar o dia que você vai morrer, você já começa a parar e muda de assunto. Eu não quero. Vamos falar o dia que você vai morrer? Como é que você imagina o dia que você está falecendo, morrer? Como é que vai? Hã? Pois é. A gente deveria ter uma ansiedade de desejar também o dia do grande encontro, o maior encontro. Esse aqui é um encontro, mas ele não é o maior de todos. Nós deveríamos desejar o maior encontro. Qual? O dia que Deus me chamar. É com Ele que eu vou, é com Ele que eu estarei. A gente fala, vamos falar do dia que você vai embora? Não, para com isso, padre. Quero não. Por que você não quer? Porque você ainda vive como filho da escravidão. Você não é da escravidão, você é livre, amém? Vamos ficar em pé? Vamos entregar para Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Olha a letra dessa canção. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus
tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, Permanecem em mim. e os teus ouvidos, Estão sensíveis para ouvir meu estão clamor. sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Nunca mudaste. Tu és fiel. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Coloquemos toda essa palavra toda no coração de Cristo. Coloque a sua vida, coloque a sua família, coloque a você na patena agora do altar do Senhor. Depois que o Padre der a bênção final, o Padre vai dar uma bênção com o Santíssimo. Darei uma volta aqui e terminaremos. A missa termina antes, mas o Padre vai dar a bênção final logo depois da missa. Amém? Amém. Podemos assentar, entrega para Deus agora o seu ofertório, sabendo do que Ele veio fazer e o que nós precisamos fazer.